Beelzebub já demonstrou ser um ser sem escrúpulos e que faz tudo para atingir seus objetivos, que geralmente são seus experimentos. O deus que nem mesmo tremeu diante de Odin transformou todos os seus adversários anteriores em cadáveres cheios de moscas. Porém, um certo astrólogo coringa da humanidade quer mudar isso. O médico alquimista Nostradamus, que tanto sofreu com a peste, poderia derrotar o próprio deus da pestilência? Vamos saber tudo sobre esse possível confronto agora. Fala galera, eu sou o Marcelo Augusto e você está no Shumatsu no Valkyrie BR. Aqui reunimos os fãs brasileiros desse mangá de Deus versus humanos. Você já é inscrito? Se não for, considere inscrever-se, já que aqui a gente sempre um evento, né, juntando todos os fãs aqui nos comentários, nos vídeos, debatendo sobre essa obra tão legal. Junte-se a nós aí, se inscreva, deixa o like também se você gostar do vídeo. E lembre-se também de ler a descrição, né, já que eu deixo sempre mangás da Amazon, caso você queira comprar, né, e aí ajudar o canal também. E também o curso de desenho do Método Fanart 3.0, caso você queira aprender ou então melhorar, né, os seus dons artísticos no desenho aí. E agora, tudo sobre a possível luta entre Nostradamus e Beelzebub. A principal conexão entre os dois é a própria peste. Nostradamus viveu em uma França que sofria com a peste negra em meados do século XVI. O médico precisou cuidar várias vezes de pacientes com a tal doença. Além disso, né, segundo algumas fontes, ele perdeu a sua primeira esposa e os seus filhos para essa mesma doença durante um surto em 1534. E como sabemos, né, Beelzebub é o deus das pestes e dos cadáveres, por isso seu nome é o Senhor das Moscas. Ele vem principalmente, né, do deus Baal da mitologia filisteia e cananita. Posteriormente, ele foi assimilado como um poderoso demônio pelos descendentes de Abraão, os judeus. Mais posteriormente ainda, ele se tornou um dos príncipes do inferno, segundo algumas tradições católicas. E aqui vem algo que, né, muita gente não sabe, mas coincidentemente ou não, Nostradamus era católico, só que a sua família era de origem judia. Pouco antes do seu nascimento, seus familiares se converteram ao catolicismo. Então, ou seja, né, tanto pela família ou pela sua religião, né, o Nostradamus conhece assim Beelzebub, né, ou pelo menos ouviu falar, sabe que ele é o Senhor das Moscas e é o antigo Baal, né. E conhecer ele, né, pode fazer Nostradamus culpá-lo pela peste, né, já que conhece ele por ser o demônio ou deus da pestilência, né, e isso também poderia deixar a luta mais interessante. Além disso, tem uma teoria de que a peste pode ser um dos próprios experimentos de Beelzebub, que sempre fica utilizando a humanidade como uma cobaia, né, como simples experimentos, e como ele gosta de sempre testar as suas armas para fazer mal aos outros, ele pode ter testado na humanidade e assim ter dado origem à peste. Peraí que ainda não acabaram as relações entre eles, tem mais. Ambos também aparentam ser homens da ciência, só que eles não se limitam a isso, né? Eles não se prendem ao saber científico e navegam pelos mares das ciências ocultas e até de um pouco de misticismo e magia. Dessa mistura toda surge a famosa alquimia. Foram através desses saberes ocultistas que ambos quebraram tabus. Nostradamus saindo daquilo que a Igreja Católica pregava na época e depois destruindo a própria Bifrost com a sua alquimia. Eu já fiz um vídeo, né, sobre isso, teorizando sobre como Nostradamus conseguiu destruir a ponte Bifrost, né, que liga Valhalla a Helheim. Se você quiser ver, descobrir como que foi isso, eu vou deixar o card aqui, caso você esteja interessado. Mas só depois desse vídeo aqui, assista isso aqui, depois você vai lá. Já Beelzebub utiliza seres vivos como experimentos e cobaias, como no caso do Zero Fuku, né, que utilizou a semente do Rajum. Além disso, ele adora escravizar outros demônios para realizar os seus desejos e castigar os humanos com ele mesmo. Inclusive, eu já falei, né, sobre essas informações dele sempre querer fazer experimentos, de utilizar os seres vivos como cobaias, lá naquele vídeo onde eu revelei as informações do guidebook, né, que saiu do anime, daquele guia. Então, se você quiser ver esse vídeo também, eu vou deixar aqui no card. Além disso, os dois já estiveram em Helheim, né? O Nostradamus foi banido para lá depois que destruiu a Bifrost. E o Beelzebub foi visto lá, né, bem antigamente, quando ele pegou a semente do Rajum, né?
Então os dois também têm essa conexão, talvez eles até podem ter se conhecido, né, lá andando pelas terras infernais. E como vimos no capítulo 55, Michel sem dúvida é um humano muito poderoso, a ponto de ser chamado por Brunhild como o Coringa da humanidade. Ou seja, ele consegue ser um bom oponente contra praticamente qualquer deus. Então Bel precisa ser um adversário muito forte, né, para se equiparar com o profeta. Mas podemos saber que ele é sim um dos deuses mais fortes pelas informações do guia de Shumatos. E segundo o guia, ele já enfrentou diversos oponentes ao longo da sua vida, até mesmo deuses, e todos eles morreram terrivelmente e se tornaram experimentos. Agora que eles têm essas relações, né, relações suficientes para justificar a luta, vamos teorizar um pouco sobre como eles poderiam lutar. Eu creio que, né, por conta dos seus estilos, não vão ser lutadores que investem muito na questão da força bruta. Claro que os dois não devem ser franguinhos fracotes, mas as suas lutas se baseiam mais em estratégias e técnicas. Começando pelo Nostra, eu continuo achando que ele deve combater utilizando a sua alquimia. O fato dele derrotar os guardas, destruir a Bifrost, manter-se tranquilamente na terra dos monstros Helheim e ainda conseguir sair a hora que quiser não é pouca coisa, né? Tudo isso ele fez ainda sem Volund. E ele deve lutar utilizando as 4 operações da alquimia. A negra, ou nigredo, que dissolve a matéria, a branca, ou albedo, que purifica a matéria, a amarela, ou citrinita, que transforma a matéria em ouro, e a vermelha, ou rubedo, que é a suprema, né, que produz a pedra filosofal. Eu vejo maior potencial na operação negra, né, por conta da putrefação, dissolução. Ele poderia simplesmente ao tocar ou ao fazer algum experimento, né, não sei, juntar 2 elementos, jogar essa substância em alguma coisa e aí putrefá-la, né, dissolvê-la, seria bem forte. Só que todas elas, né, todas essas operações, elas podem ser muito úteis, né, dependendo das capacidades do Nostradamus e dos poderes de Beelzebub também, né, vai que alguma dessas operações countera algum poder do Beelzebub. Além disso, tem a Valkyrie Skuld, que eu chuto que vai ser a Valkyria do Nostradamus, já que ela simplesmente significa futuro ou destino, e ele foi conhecido como um profeta, né, entre aspas, já que ele fez várias premonições no seu livro de profecias. Então, uma Valkyria que significa destino ou futuro é completamente viável para ele, né? Eu acho que ela vai ter uma forma não muito convencional, que é um cadinho ou crisol, né, que é uma espécie de recipiente que o pessoal utilizava muito na alquimia. Hoje em dia ele é utilizado para alguns processos físicos e químicos. E ela poderia, nessa forma de cadinho, acelerar o tempo das coisas que são colocadas lá. Eu acho que seria bastante interessante, já que ela significa futuro. E acelerando, ela poderia fazer muito mais rápido, né, essas reações químicas que Nostradamus faz na alquimia, portanto acelerando as operações e assim os poderes do Nostradamus ficariam muito mais fortes. Além disso, né, a astrologia, que o Nostradamus tanto gostava de estudar, ela está em constante contato com a alquimia. Cada astro significa um elemento nela, como o Sol, que é o ouro, e a Lua, a prata, Mercúrio, que é o próprio Mercúrio. Guiado pelos corpos celestes, Michel pode misturar diferentes elementos para criar as operações e ter diferentes resultados com cada um deles. Já o Beelzebub não fica muito atrás em questão de capacidades, não. O guia do anime revelou que ele é o maior assassino dos deuses e que possui diversas armas e meios para realizar os seus assassinatos. Um grande exemplo é o Rajun, né, como a gente viu na luta contra o Buda. E ele conhece não só as técnicas dos deuses, mas também as dos demônios, além de maneiras de como lidar com elas. O Bel, ele é tão poderoso que todos reconhecem isso. Ele já foi para a Terra várias vezes para castigar a humanidade, a quem ele vê como meras cobaias para experimentos. Ele também é considerado um grande líder dos demônios e é adorado por vários deles, utilizando vários para os próprios objetivos. E o Lorde das Moscas parece ter um status tanto de deus como de demônio, algo parecido com o Shio, né, que a gente acabou de ver no flashback do Qin Shi Huang. Só que o Bel parece estar em um nível de força completamente diferente, já que o Shio não era adorado pelos outros demônios, Beelzebub parece que sim, né, então ele realmente é muito mais forte do que esses outros que já apareceram. É difícil de saber como que ele vai lutar, né, mas sem dúvida tem a ver com os seus experimentos, né, com a sua ciência, ocultismo, alquimia, essas coisas. Eu acho que pode ser através de outros experimentos, utilizando outras sementes, talvez com cobaias vivas que ele utilize durante a luta, né? Alguma espécie de zumbis que ele utilize, ou monstros que ele controla,
ou então doenças como se fossem armas biológicas, como é a própria peste, algo que transforma as pessoas em cadáveres. Ele pode utilizar outros demônios, tem muita coisa nesse arsenal que ele pode utilizar, mas é difícil da gente prever, já que os autores geralmente nos surpreendem nessa questão da luta, né, das técnicas. E sem dúvida, caso essa luta aconteça, será uma batalha entre combatentes não muito usuais. Sádicos, sem escrúpulos e muito rebeldes, Beelzebub e Nostradamus farão jus aos seus títulos de quebradores de tabus. O príncipe do inferno versus o homem que foi enviado para lá. O céu será suficiente para aguentar esses dois? É isso, gente. Muito obrigado pela sua view, para você que assistiu até agora, né, aqui no vídeo. Se você gostou, deixa aí o like, comenta também se você acha que essa luta pode acontecer, ou se não, se você acha que o Nostradamus ou o Beelzebub vão enfrentar outros combatentes, né? Deixa aí nos comentários. E por favor, vejam os vídeos anteriores aí do canal também, que esses últimos têm tido uma queda de alcance. Então assista lá, deixa o seu like também, comente. Muito obrigado, até a próxima. Fui!